Graça e paz a todos, graça e paz a todos, uma boa tarde. Estamos agora aqui na carta de Paulo aos Romanos, que tem um belo início, aqui com uma temática, logo nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, o apóstolo declara: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o grande tema do apóstolo Paulo, essa é a linha divisória que ele apresenta para a igreja de um modo geral. A confiança dele no poder do Evangelho de Jesus Cristo, a confiança dele no poder de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, a confiança dele num caráter renovado, numa personalidade controlada pelo Espírito, numa vida vivida em comunhão com Deus. É esse o caminho apresentado pelo apóstolo Paulo, o caminho do viver diário, do viver pela fé. E ele fala aqui que é justo, Deus é justo, e a justiça dele se revela no Evangelho. Paulo apresenta o Evangelho da salvação em Cristo Jesus para um mundo condenado, para uma humanidade debaixo da ira de Deus. Por isso que ele fala que é justo, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Paulo aborda um tema aqui que é alvo dos filósofos até hoje, da filosofia, tem essa matéria, tem a teologia natural. O que nós podemos compreender de Deus ou entender, o que Deus deixou para todas as pessoas, para as pessoas comuns, sem falar na revelação de Deus especificamente, da história de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, a igreja, mas e o mundo como um todo? Será que Deus deixou o restante da humanidade sem testemunho de si mesmo? O apóstolo Paulo afirma que não, e ele diz aqui: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos em nós mesmos, no nosso corpo, na maneira maravilhosa como ele funciona, nós vemos a verdade de Deus, a verdade do poder de Deus. Uma pedra não tem como se transformar num ser humano, com toda a complexidade, com toda a beleza, com todas as potencialidades e capacidades que existem no ser humano. Observando a criação, os animais, os peixes, observando as florestas, observando todo o mundo ao nosso redor, nós não temos como, o ser humano não tem como negar que existe um Deus, e que esse Deus é organizado, e que esse Deus revelou-se através da sua criação também, que há um propósito em tudo que foi criado. Então o apóstolo Paulo apresenta que o conhecimento de Deus, ele é possível a todos, e a humanidade peca em desprezar essa possibilidade, sabendo que há um Deus, por que não o busca? Aí ele fala que em parte é decorrente dos poderosos, dos injustos, que suprimem a verdade e estabelecem a mentira, a injustiça, e as pessoas se acomodam, acabam aceitando. Mas eu acredito que em todo e qualquer lugar, toda e qualquer pessoa que eleva esse pensamento aos céus de que há um Deus e que ele sinceramente deseja saber, conhecer desse Deus, Deus vai alcançar essa pessoa, não importa o quão longe, o quão distante da civilização ela se encontra, a verdade de Deus em Jesus Cristo vai alcançar essa pessoa. E o Paulo continua discorrendo aqui, pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Paulo apresenta o Evangelho aqui para a igreja de Roma, apresenta a perspectiva do apóstolo Paulo da pregação do Evangelho, da salvação de Jesus Cristo. Já havia uma igreja em Roma, né, que não foi inaugurada por Paulo e aparentemente por nenhum dos apóstolos, né? A igreja de Roma foi inaugurada através da igreja de Jerusalém, dos que estavam peregrinando em Jerusalém, e lá ficaram até o Pentecostes, ou até um pouco depois, quando os judeus cristãos que não eram da Judéia foram expulsos da cidade de Jerusalém após a morte, o linchamento de Estevão. Então já havia uma igreja em Roma, e Paulo desejava visitar essa igreja de Roma, e de Roma ele queria ampliar o seu projeto missionário, e ele envia essa carta apresentando o Evangelho como ele pregava, o Evangelho como ele anunciava, né? O Evangelho da salvação em Jesus Cristo para uma humanidade aprisionada pelo pecado. Não é só um Evangelho da salvação para os judeus ou para os judeus cristãos. É um Evangelho para a salvação da humanidade condenada debaixo da ira de Deus pela sua condição pecaminosa, pelo seu absoluto fracasso em reconhecer a verdade de que há um Deus. Ou, que aqui é colocado como no mesmo nível, né? Ou de reconhecer que há um Deus e não adorá-lo da maneira correta ou da maneira adequada, tá? Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Ele está apresentando aqui a condição da humanidade sem Deus. Aqui, em parte, também ele vai aproveitar a carta dele à igreja de Roma para mostrar também aos judeus. Havia uma comunidade judaica muito forte lá, muito grande, em Roma, que eles também haviam falhado nesse testemunho do Deus verdadeiro, né? Que os judeus também haviam falhado, que os judeus também haviam fracassado, porque a nação de Israel como nação missionária, isso praticamente não aconteceu. Nos períodos em que eles foram dispersos pelo mundo, eles levaram o testemunho da fé, mas levaram obrigados, e em boa parte do tempo em situações conflitantes, ao mesmo tempo em que parte do povo ficou à vontade com a idolatria, outra parte permanecia fiel. Então, mesmo em meio aos conflitos, obrigados eles foram, né? Nunca foi uma nação missionária, né? E também não é uma religião que busca assim, o proselitismo. Mas Israel também falhou. Israel fracassou em vários aspectos aqui. Tal qual a igreja hoje também falha em muitos e inúmeros aspectos, né? Quer tomar tudo para si, né? Nós somos o Israel de Deus. Tem os judeus lá, tem o Israel lá. E esse é o Israel de quem, então? Né? Eu acho que a gente tem que saber ponderar e equilibrar. Nós existimos em Deus como igreja, como um corpo, mas isso não significa que Deus tenha abandonado o restante da humanidade e que Deus não tenha Ele próprio disposto de meios a facilitar a pregação do Evangelho para multidões e multidões mundo afora, que a igreja sequer se preocupa, né? A igreja hoje se ocupa aí com, vamos falar aqui do nosso quintal, do nosso amado Brasil. A igreja se preocupa com muitas coisas, né? Com muitas coisas, mas o que ela menos se ocupa é em ser igreja, né?
A Igreja de Jesus Cristo hoje ela é atuante e militante em inúmeras áreas. Agora, em preocupação, ocupar o tempo, a energia, os dons e o poder para ser igreja, isso é só pela graça e misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo vai discorrendo como a humanidade chega, geração após geração. Uma geração se vai e outra geração vem. Sempre surgem aqueles que querem um caminho mais curto, uma resposta rápida, um meio mais... precisamos de mais praticidade, eu não posso esperar 20 anos. Mas se você não pode esperar 20 anos, eu também não posso te ajudar, e muitos não poderão te ajudar, porque o evangelho que nós conhecemos aqui, ele se consuma através do viver. A magnitude, o esplendor, a glória, o poder de Deus que se revela através do evangelho, ele requer um viver, uma experiência de vida, uma dedicação constante, perseverança, uma perseverança na fé, tá? Aí Paulo aqui vai declarando o que aconteceu: proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Em algum ponto a humanidade se desequilibrou. O apóstolo Paulo fala aqui da idolatria, tá? E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Havia o conhecimento de Deus desde o início da humanidade, nós sabemos disso. Em algum momento depois da queda, do fracasso, as gerações subsequentes foram abandonando esse anseio por Deus, Parte da humanidade dedicou-se à construção de uma civilização, muradas, cidades muradas, protegidas, com indústria, comércio, lazer. É o sistema que nós vemos crescendo aí século após século, milênio após milênio, até chegar no resultado que temos hoje mundo afora, um mundo totalmente conectado, cidades interdependentes, nações aproximadas pelos recursos, pela tecnologia, pela expectativa, pelo anseio em relação à vida, e um descaso para com as verdades eternas, Se citarmos o nome de qualquer grande cidade do mundo hoje, qualquer metrópole, em nenhuma delas Deus é a palavra-chave, em nenhuma delas. Você pode falar aí São Paulo, o nome é do santo, mas a cidade, a capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Nova York, qualquer outra grande cidade, mundo afora, a palavra que os define não é fé. A palavra que define essas milhões de pessoas vivendo juntas lá não é a fé ou o temor a Deus. Muitas coisas definem essas grandes construções, essas grandes edificações, esse grande modo de viver da civilização, mas Deus não parece ser a preocupação da maioria dessas pessoas, muito embora, como nós sempre falamos, Deus nunca se deixa ficar sem testemunho. Existe fé em todos os lugares, religiões hoje, igrejas, estão todos esses lugares aí, mas não é o foco, não é o principal, não é o que norteia esse processo de crescimento civilizatório. E Paulo aqui vai discorrendo como tudo isso teve início e quais são as consequências, a ponto de ter chegado o momento da intervenção divina através de Jesus Cristo. Primeiro com a redenção, depois com o juízo, mas primeiro com a oferta de salvação gratuita a todos aqueles que acreditam. Aqui ele falou da confecção, semelhança de ser humano, tem uma igreja aí muito famosa, muito, que tem pinturas representando supostamente a figura divina também, estátuas, todos os deuses daquela época, quando nós falamos de Jó, que foi pregar em Nínive,
né, que Deus o mandou até Nínive, lá a figura era de um peixe divinizado, Dagon, né, um peixe homem, um homem peixe Deus, uma aberração aos olhos de Deus. Mesmo assim, a oferta de salvação foi levada até aquelas pessoas. E nos dias de Jó, as pessoas acreditaram e se arrependeram e tiveram alguma mudança. Por esse motivo, pela falta de interesse na verdade de Deus, por aceitar muito rapidamente cultuar a objetos que não dignificam a glória, a majestade, a santidade de Deus. Porque Deus proíbe. Deus proíbe porque isso traz consequências. Eu não vou entrar aqui na antropologia, aí, na história das culturas, das civilizações, mas o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta assim: a visão equivocada de Deus conduz a uma convicção equivocada sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza e o nosso propósito no mundo, na vida. Se nós não compreendemos, ou melhor, se nós não buscamos compreender e através daquilo que nós conhecemos, né, que já falamos, compreender a Deus é impossível, mas conhecer é possível. E do conhecimento disponível nós podemos ter uma ideia, uma compreensão limitada, porém correta, verdadeira e orientada no sentido de nos colocar de acordo com o plano, com o propósito de Deus. É possível viver de maneira a agradar a Deus. Muita gente não quer porque tem medo de parecer ridículo, tem medo de parecer aí um fanático, um bobalhão, mas esse medo, é o que eu falo, o medo nunca é o bom conselheiro, né? E o comportar-se de forma ridícula, alegando como justificativa o amor a Deus ou o temor de Deus, é um reflexo da falta do conhecimento adequado de Deus. Nós devemos nos portar de maneira sábia e sóbria, equilibrados, coerentes, né? O que falta na vida de muitas pessoas é a coerência. Se nós não vivemos, então vamos guardar para nós, colocar a nossa vida no devido trilho, no devido caminho, né? E através das nossas vidas proclamarmos a verdade. Não é só uma questão de sair por aí discursando contra a fé alheia, né? Isso é ridículo. Isso é absurdo. E já tem notícias de novo de loucos, de pessoas alucinadas, né? De pessoas que não têm respeito pelo sagrado, não têm respeito pelo outro, né? Que sai por aí invadindo, quebrando. Essas loucuras acontecem de tempos em tempos, né? Fruto da falta de conhecimento de Deus e do Evangelho da salvação, né? É fruto da ignorância, é um conhecimento equivocado, é uma informação da verdade, não é um conhecimento da verdade. Porque conhecimento é uma palavra que denota comunhão, é o caminhar junto, é o estar com Deus, de maneira que em nós se revele uma nova vida, que é a vida de Deus, com características de Cristo. Cristo ele não se dispõe a essa violência, a mensagem dele é de salvação. Denunciar o erro, mas ao mesmo tempo em que tem todo o poder para resgatar e para trazer plenitude de vida àquele que estava no erro. Não é só mais uma voz e uma mão apontando, lá o dedo apontando, você está errado, você está debaixo da ira de Deus, você merece a morte. Não, o Evangelho de Jesus Cristo é abrir os olhos da pessoa para a verdade na qual ela está, debaixo da ira de Deus, sim, toda a humanidade. A humanidade como um todo tem fracassado sucessivamente, né, em reconhecer a Deus como o seu Senhor. Ao mesmo tempo que abre os olhos para a realidade, para a verdade do estar debaixo da ira de Deus, é o poder para resgatar dessa ira, dessa condição de pecado, dessa condição de condenado, para trazer para a adoção de filhos, trazer para uma nova realidade. Então, meia mensagem, esquece, abandona, tá? Se não conhece toda a verdade, então precisamos
dedicar mais tempo em conhecer mais plenamente a verdade de Deus para podermos proclamar. Porque se não acreditássemos que o que partilhamos apesar de não conter tudo, mas é suficiente para despertar a consciência ao mesmo tempo em que o Espírito de Deus resgata essa vida, não estaríamos falando nada. Não estaríamos falando nada. E Paulo segue aqui. Por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus corpos entre si. Olha, chegou um ponto no mundo antigo e no mundo atual isso nunca sumiu totalmente, nunca desapareceu totalmente, e hoje está ganhando força de novo não existe como religião, mas existe como prática sub-religiosa, né? Por isso que a Bíblia abomina esse negócio do secreto, do segredo só para iniciados, né? No mundo antigo, a religião era completamente misturada por práticas sexuais, né? Todo tipo que você possa ter imaginado ou ouvido falar era chamado religião. Grande parte dessas divindades antigas, dessas divindades mais poderosas, eram divindades relacionadas à fertilidade. A fertilidade do homem, fertilidade da mulher, fertilidade da terra, fertilidade dos animais. E havia uma grosseira confusão de práticas sexuais envolvendo essas religiões idólatras, tá? Eu não gosto de entrar no detalhe, porque eu acho que só a ideia é suficiente, e mesmo eu já com 50 anos tem coisas que eu não tenho estômago, eu não me sinto confortável em falar. Por quê? Porque era muito depravado mesmo. É desse ambiente que o apóstolo Paulo fala, porque quando conhecemos a Deus sabemos que há limitações, sabemos que Deus nem tanto proíbe quanto limita. Que o homem sem limites, ele é como os gigantes que existiram nos tempos passados, né? Uma pessoa que não reconhece o outro, né, ela é capaz de coisas terríveis, como a Bíblia aqui declara. E isso resultou num estado de perversão. Estamos falando aqui do Império Romano. O Império Romano, por essa época aí, era um império grandioso, poderoso, mas a Roma, onde era a sede do poder, a Roma com os seus homens divinizados, né, com os seus sacerdotes poderosos, com os seus cultos que se expandiam, né, os cultos religiosos misturados com escravidão, prostituição, né, até sacrifícios humanos, não só em Roma, mas em outros lugares. Mas não há indícios de sacrifício direto, mas há indireto, né? Mas há sacrifícios indiretos, jogos em homenagens, né? Pessoas lutando, ou pessoas expostas lá, condenados, expostos à morte durante os jogos, que eram em homenagem. Então, se você prestar atenção no que você estudou na escola, o que você aprendeu, o sacrifício, mesmo se não fosse de forma direta, ele ocorria de forma indireta, né? A maldade, os pais abandonavam os filhos, vendiam, deixavam a própria sorte. Uma sociedade altamente egoísta, né? O eu, a celebração do eu leva ao egoísmo, e constrói-se uma sociedade sem amor ao próximo, que não reconhece ao próximo, né? Aquela turma do eu sou mais eu. Portanto, trocar a verdade de Deus pela mentira, ou seja, a adoração. Ainda que alguém tente amenizar, não, mas a pessoa está adorando a Deus através do objeto, através da imagem. A imagem é só um meio para proporcionar na mente uma estrutura. A Bíblia declara que isto não é necessário em relação a Deus, muito pelo contrário, ela proíbe
proíbe a tentativa de criar essa facilitação, porque o padrão aqui estabelecido é a fé. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus, desde o princípio até o fim, é pela fé. Sempre foi, é e será pela fé. A prática religiosa em si, a devoção, a adoração, o culto, ele é agradável a Deus, mas pode se tornar abominável a Deus se não for realizado de acordo com as prescrições que Deus estabeleceu. E esse conhecimento havia no início da humanidade. Tá? Adão, muito embora fosse caladão, é certeza que ele transmitiu a verdade do que ele sabia. Mentir ou disfarçar a história não era comum no início da humanidade. Tá? A humanidade tinha o testemunho, a humanidade sempre teve o testemunho do que era agradável a Deus e do que não era. A ira de Deus decorre do fato das pessoas decidirem por fazer a coisa que deveria ser a certa, adorar a Deus, cultuar a Deus, da maneira em que desagrada a Deus e agrada ao próprio homem, né? O culto, a adoração sincrética, misturada com sensualidade, com sexualidade, e que pode descambar para questões, e via de regra descamba mesmo, tá? Via de regra a coisa desanda, até mesmo entre os cristãos, quando não tomam os devidos cuidados, as devidas precauções, ainda que a proposta seja de uma intimidade maior com o Senhor, de orar, de adorar, se não tomar cuidado a coisa descamba, tá? Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas práticas naturais por outras, contrárias à natureza, tá? Eu não vou descrever os atos aqui, porque seria grosseria da minha parte. O texto fala por si mesmo. Se você fala, isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Se pensa em Moisés. Pergunta para Moisés. O que Moisés vai te dizer? Moisés vai te dizer que Deus resgatou um povo do Egito para transformar aquele povo numa grande nação. E para que um povo se transforme numa grande nação, os pais precisam ter filhos. Então, o ato sexual, além do prazer conjugal, ele tem um propósito. Se você pergunta para Moisés uma coisa, mas isso, claro que ele vai dizer que não. Porque como se tornarão uma grande nação se deixarem dominar pela paixão? Até o ato conjugal, se ele for só voltado para isso, para o prazer em si, ele pode descambar em outras coisas, até em perversões. Mas aqui está descrevendo esse ambiente aí que eu estou. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a perversão requereu. Ele está falando aqui do comportamento homossexual, do homem com homem. Né? Não está isentando aqui, não está tentando justificar a mulher, mas homem, como homem, o apóstolo Paulo, e como homem é a figura representativa, né? É a figura representativa, ele coloca como aqui abominável aos olhos de Deus, como um erro. Decorrente do quê? Decorrente do egoísmo, da adoração a si mesmo. Eu sei que hoje há um movimento homossexual organizado aí, tentando obter reconhecimento, que eu não quero me envolver nessa parte, né? Mas, como cristão, eu tenho para a minha vida que essa prática é condenada por Deus, né? E ela não é compatível com a minha fé. Não é compatível com a minha fé, não é compatível com a minha disposição de viver. E o apóstolo Paulo deixa aqui a questão
do homossexualismo, não como uma questão genética, não como uma questão outra. Ele coloca como decorrente do fato da humanidade ter abandonado o projeto de Deus. O fato do ser humano ter se encantado com as suas próprias construções e edificações, inclusive religiosas. Inclusive nas suas práticas religiosas, que levaram a uma corrupção da verdade, a um comprometimento da verdade. E essa prática é condenada na igreja, é condenada, as igrejas condenam, mas ela é condenada para a igreja, ela é condenada na igreja. Se o que nós falamos, se aquele que não conhece a Deus quer viver dessa maneira, nós não temos nada que nós possamos fazer para impedir. Mas ao cristão é proibido, e o cristão ele deve ser advertido e admoestado, porque há consequências, haverá consequências. A palavra de Deus ela não estabelece aí um meio termo. Algumas práticas revelam o estado de não comunhão com Deus. É possível o cristão ser cristão e também... Olha, filho, você deveria julgar a si mesmo com coerência, com verdade e admitir que grande chance há de que você não seja de fato cristão. Porque o testemunho de fé, o testemunho da palavra de Deus, o testemunho da verdade, ele nos mostra as pessoas se empenhando em fazer a vontade de Deus e não usar a verdade de Deus para satisfazer as suas próprias vontades. Quando a pessoa se entrega ao exercício de suas próprias paixões, ela se entrega à corrupção, ela se entrega ao julgamento equivocado. Paulo, o apóstolo aqui começa falando de justiça, falando que é justo sim, é justo que Deus condene, é justo que Deus manifeste a sua ira, é justo que Deus revele que esse mundo terá um fim. Porque quem foi agredido em sua dignidade foi Deus. As pessoas precisam, e eu falo aqui especificamente para cristãos, ou quem tem alguma vontade de aprender ou de saber sobre Jesus Cristo. Não existe ambiente neutro. Nunca existiu um ambiente neutro. No princípio da criação, existia um ambiente ideal. O jardim do Éden, em que o homem foi colocado lá numa situação ideal, numa situação de cuidado pessoal do próprio Deus com o ente amado, criado, num período em que o homem estava, sim, sendo testado, provado. Por quê? Porque o homem tem o poder de decidir. E isso que precisava ser testado. As pessoas chamam isso de livre-arbítrio, né? Eu não me preocupo muito com o nome, mas nós temos o poder de decidir. Que seja uma fração de segundos, a decisão foi tomada. Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher lá, que foi seduzida pela conversa de Satanás. Mas Adão agiu conscientemente. E graças a Deus que o diabo conseguiu entrar no paraíso, porque ele foi um dos que induziu ao erro. Porque se a mulher tivesse por conta própria pegado, comido, entregado, a situação poderia ter sido assim, sem esperança de salvação. Mas como o diabo, muito embora poderoso, não é o mais inteligente de todos os seres, né? Essa preocupação de proeminência, de chegar na frente, de agir primeiro, né? Mesmo no fracasso,
houve uma janela de oportunidade. A humanidade foi convidada, né, foi chutada do paraíso para esse mundo aí de sofrimento, dor, e temos prosperado até hoje pela graça de Deus. A humanidade tem sobrevivido, tem prosperado, mas de tempos em tempos a pessoa tem que tomar uma decisão. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que é justo que Deus manifeste a sua ira no devido tempo, no devido momento. E aqui ele descreve as condições do ambiente do mundo civilizado daquela época. E Roma era, nesse aspecto, era o auge, era o apogeu, era o culto ao homem, a adoração ao homem, né? Tudo isso que nós vemos aí. E eu vou ser sincero, o que nós vemos por aí é pouco, é apenas uma breve visão do que foi isso nos dias do Império Romano e em outros momentos da civilização mundo afora. Não pensa você que uma Europa pré-Primeira e Segunda Grande Guerra era um ambiente mais salutar do que era a capital do Império Romano naqueles dias, tá? Ou outros lugares mundo afora aí, onde há uma concentração de riqueza, uma concentração de poder, ao mesmo tempo uma multidão de pobres e miseráveis mendigando, e os grandes e poderosos vivendo nos seus palácios de ouro, com festas o ano inteiro e por aí afora. Ambientes em que misericórdia, amor ao próximo, perdão não existe, compaixão não existe, porque o egoísmo é uma possessão do homem pelo próprio homem, né? O sujeito, quando se torna egoísta ou egocêntrico, ele não está possuído por um demônio, ele está possuído por si mesmo, né? Ele está ensimesmado, né? Tudo ele se dói, tudo ele se ofende, né? Em tudo ele acredita que a única solução é matar, é matar de novo, é destruir. Ele se isenta de toda e qualquer responsabilidade em relação ao sofrimento do outro, preocupado só em alimentar e satisfazer as suas paixões. O culto do homem pelo homem é outro aspecto da idolatria, é a egolatria, né? O sujeito chega ao ponto lá de se declarar Deus, né? E nós temos isso no meio religioso também. Eu acredito que a liderança de toda e qualquer instituição deve ser devidamente respeitada, mas ao mesmo tempo supervisionada, porque não pode haver tempo para distração, para brincadeira, tá? O lazer é o lazer, a recreação, mas a exposição da pessoa deve ser preservada e altamente controlada. Vai que você pega aí um líder religioso num dia lá que o cara tá e alguém deixa ele falar e pode desencadear um processo de violência. Num mundo tão acirrado, né, tão dominado pelo ódio e pelo medo, uma fagulha, uma palavra errada pode colocar em chamas tudo isso aqui. Tudo isso. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, já naqueles dias, está falando sobre esses assuntos. Aqui, ó. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. O homem abandona a Deus, o homem vira as costas para Deus, se envolve em práticas que desagradam ao Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso também se coloca no direito de virar as costas ao homem. O que é isso? Deixar o homem seguir o caminho que ele propôs. Até o ponto de que a ira de Deus se revele justa. Quanto mais tempo Deus dá à humanidade, mais fica evidente que o derramar da ira de Deus é justo, é correto, porque a humanidade deixada às suas próprias paixões, ela se deixa
levar pelas práticas pecaminosas, equivocadas, que desagradam a Deus, tá? E ele começa a descrever aqui a sociedade daquela época, que, na minha opinião, a sociedade de todas as épocas. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Injustiça. Quem hoje no Brasil consegue falar que nós vivemos numa sociedade justa? Quem? Quem? A expressão "isso não é justo" está aí nos lábios de quase todos, da maioria dos pobres e também de ricos. Não é justo. Não é justo que um homem precise mendigar. Não é justo. Se algumas pessoas deixaram suas vidas à mendicância, deixaram suas vidas abandonadas, nós temos até meios e propósitos para ajudar. Mas que um homem que toda a vida trabalhou, uma mulher que toda a vida trabalhou, hoje não disponha do trabalho, vivendo do favor, não é justo. É claro que se deve ajudar, mas não é justo que a pessoa esteja nesse estado de necessidade, tenha sido abandonada a esse estado de necessidade. Não é justo. E quando se fala em justiça e injustiça, nós vivemos sim numa das nações menos justas do mundo. Esse é um fato. Mas não é culpa nossa. É culpa nossa também. É culpa nossa também de aceitarmos o que foi realizado, estabelecido, tem sido perpetuado, e a grande luta que existe hoje é só para ocupar o espaço dos beneficiados e não estender benefícios a todos. Nenhum bilionário perderia os seus bilhões se o Brasil se tornar um país mais justo. Na minha opinião, muito pelo contrário. Muito mais gente trabalhando, produzindo, mais riquezas, mais para todos. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. E são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. O apóstolo Paulo não está incitando ninguém à violência. Quando ele fala digno de morte, ele está falando da lei de Deus. Ele está falando da ira de Deus. Ele está falando do julgamento de Deus. Das informações antecipadas que o Senhor Deus concedeu a toda a humanidade, do conhecimento de Deus que é acessível a toda a humanidade. Haverá justiça. A ira de Deus será derramada. Só que as pessoas abandonaram essa ideia e esse conhecimento nos dias aqui que nós estamos falando e nos propondo. Eu não estou falando aqui para ofender, para atacar ninguém, nenhum grupo em si. Mas você falou contra essas pessoas. Eu não falei contra ninguém. A prática é condenada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não é o propósito de Deus. Então também não é o propósito de Deus a injustiça, a maldade, a ganância, a depravação, né? Teve um dos famosos aí que está curtindo uns tempos na cadeia aí que é o cara, mas usava aquilo para abusar lá das mulheres. Igualmente são condenáveis os mentirosos, os caluniadores, a calúnia, a mentira, esse povo que desconstrói o outro, que mata, né? O mentiroso, o caluniador, o dado, a injúria, ele não é um assassino no sentido de tirar a vida, mas ele destrói a identidade moral do outro. Né? Quem busca destruir a identidade moral do outro, a vida. O sujeito parou de estudar
há 30 anos, parou de se dedicar a tudo que era importante há 40 anos, mas quer estar na proeminência, né? E para continuar na proeminência, na referência, no status, ele se torna um mentiroso, um assassino, destruindo o outro. Esse não presta, esse não vale nada, esse é isso, a mãe é aquilo, o pai do outro é aquilo outro. E isso também é absolutamente condenável, está no mesmo nível de condenação. Todas essas práticas estão debaixo da ira de Deus. Não dá para pegar a Bíblia e escolher o que está debaixo da ira de Deus. Isso está debaixo da ira de Deus. A mentira também. E quase todos os textos começam pela mentira. E qual é a mentira? Exigir do outro aquilo que você não consegue viver. É autocondenação. Mas só porque eu não consigo viver eu não vou poder condenar. Então você condena em si mesmo. Condena em si mesmo, recebe graça, sabedoria, e fala, há um caminho, há uma porta aberta, há um caminho preparado, é pela fé em Jesus Cristo, em que você pode se tornar tudo aquilo que você deve ser, e mesmo consciente da pessoa que você deve ser, certamente nenhum de nós ainda pode se declarar como, não, eu sou o cara, eu estou pronto, eu estou bom. Não. No que diz respeito ao desenvolvimento de um caráter cristão, de uma personalidade moldada, isso leva uma vida a ser feita. Tá? Falar, mas então seria melhor já se converter e morrer. Não. A morte nunca é a opção. Deus não é o Deus da morte, Deus é Deus da vida. É na vida que as melhores coisas de Deus se manifestam. Na morte não se manifesta nada. Tanto que, na pós-morte, nós vivemos em Cristo na vida eterna. Deus é Deus de vivos. Se eu não acreditasse que essas vidas, conforme estão descritas aqui, estão debaixo de terrível aflição, angústia e até mesmo desespero, eu ficaria em silêncio. Mas convencido eu estou de que sofrem, como sofrem todos os mortais, como sofrem todos os humanos, como sofrem inclusive os cristãos. Para mim, uma parte da derrota do cristão hoje na sua vida espiritual é ele tentar esconder a sua dor e o seu sofrimento. É ele se preocupar em deixar uma impressão de que tudo está bem, não, tudo vai bem, eu estou bem. É da nossa cultura, né? E aí, como você está? Tudo bem? A pessoa, quando pergunta, ela não quer saber, né? É muito criticado isso mundo afora, né? Se o brasileiro não quer saber como o outro está, então por que ele pergunta? Nem eu sei essa resposta, e ninguém sabe. Mas porque eu creio que, em parte, a nossa cultura, a nossa sociedade é uma sociedade de fachada, de aparência, né? Sempre o foi, desde o início, né? Sempre foi. A sociedade do faz de conta que está tudo bem, né? Faz de conta que o rei é justo, faz de conta, né, que tudo está certo, não vamos piorar a situação. Se você não está bem, você precisa de ajuda. E o difícil da igreja hoje é encontrar pessoas confiáveis para se obter ajuda, para se obter a devida orientação. Eu estou cercado de conselheiros aqui. Uma vez alguém me perguntou, eu já tem um tempo que eu não compro livros, porque eu falei, chega, tá bom, não precisa de mais. Mas eu estava terminando de montar a minha biblioteca e os livros chegavam no meu trabalho. E uma mocinha um dia me perguntou, Marco, por que você sorri toda vez que chega um livro? Né? Bom, primeiro porque é uma maneira de eu suprir as deficiências da minha formação. Né? A minha formação
bastante deficiente. O que eu estudei, o que eu aprendi, eu não me satisfez à época. Um, é uma maneira de eu corrigir as falhas da minha formação. E dois, aprender com pessoas que eu respeito. Né? O aprendizado através de pessoas e vidas que nós respeitamos. É isso que muitos líderes hoje abriram mão. Eles abriram mão do respeito que a igreja tinha por eles, teve por eles. E é difícil aprendermos com alguém que nós não respeitamos. Quando eu falo que é difícil, praticamente impossível aprendermos com quem nós não respeitamos, eu quero dizer que o respeito, para mim, é o reconhecimento no direito do outro a existir. Quando o apóstolo aqui fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro para o judeu, depois para o grego, para os gentios, eu concordo. Essa é uma máxima que eu tento colocar nas minhas reflexões. Nós vivemos sim um momento hoje no Brasil, um momento terrível, mas quando foi que nós não estivemos numa situação difícil, num momento terrível, com o mundo quase acabando, com alguém... Essa é a história do nosso país, essa tem sido a nossa história. Muito embora eu reconheça o direito das pessoas a divergirem, de tomarem decisões, eu não posso silenciar diante de pessoas que se apresentam como liderança evangélica, como liderança cristã, e fazem uso da retórica utilizada por nazistas e fascistas para manipular o povo para chegar ao poder. O poder através da mentira, é disso que o apóstolo Paulo está falando. A situação não estava boa e ia piorar, por quê? Porque pessoas chegaram ao poder através da mentira, manipulando a verdade. Na minha opinião, na minha fé, nem o arsenal nuclear do mundo se compara com o Evangelho. Nem o arsenal militar americano, russo, chinês, iraquiano, israelense se comparam ao poder do Evangelho. Porque você pode ver que a humanidade não se dobrou ao arsenal militar desses homens. Na minha opinião, o capitalismo não se compara ao poder do Evangelho. O comunismo não se compara ao poder do Evangelho. O catolicismo, o protestantismo, o evangelicalismo, a religiosidade humana não se compara ao poder do Evangelho. Por isso, temos a liberdade em Cristo para falarmos de Cristo. Não temos a necessidade de defender esta ou aquela bandeira por estarmos presos a esta ou aquela bandeira denominacional. Estamos presos ao Evangelho de Jesus Cristo. Temos uma construção mental, intelectual, formada por muitos homens, por muitas pessoas capazes, né? Batistas, presbiterianos, até mesmo pentecostais. Temos uma convicção, uma postura formada. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, na minha concepção, está acima. Não tem rival. Nunca teve e nunca terá rival. Eu vejo hoje... Quando eu me converti, eu estudava filosofia. Eu estava fazendo o curso em São Paulo para trabalhar na polícia, mas anos sempre estudando filosofia era a minha intenção. Eu estava terminando a faculdade de matemática, de professor de matemática, licenciatura, e a minha intenção era ingressar na faculdade de filosofia. Até que um dia eu estava lá no final de semana, sem grana para voltar para casa,
A biblioteca estava aberta, não sei se era um sábado ou um domingo, mas a biblioteca estava aberta, subi a biblioteca, encontrei Batista Mondin, curso de filosofia Batista Mondin, uma edição antiga, acho que 2 volumes, eu li os 2 volumes. E Batista Mondin é um filósofo católico, é um religioso. Chamei, muito embora eu tenha considerado um tanto quanto ingênuo, li para passar o tempo, mas alguma coisa ali chamou a minha atenção. E algum tempo depois eu estava em Cristo, abandonando meus livros de filosofia e depois procurando aprender sobre a verdade da Bíblia. A conclusão que eu chego ao longo dos anos é que nada se compara a Jesus Cristo. Não há poder ou força nesse mundo que possa ser equiparada ou nivelada a Jesus Cristo, ao poder do Evangelho. Aí alguns aprenderam aí elementos de retórica, aprenderam algumas técnicas de manipulação, que infelizmente você aprende, estão disponíveis. Eu pessoalmente considero abominável, né? Mas é possível identificar quando as pessoas criam polarização, né? O inimigo do Evangelho é o comunismo. O comunismo é a ameaça. Na Alemanha nazista também falou isso. O ódio aos comunistas, o ódio à Rússia. Mas o comunismo não surgiu na Rússia. O conceito comunista surgiu na Prússia, na Alemanha, e foi exportado, fez um estrago, né? A manipulação, o uso do povo comum para alcançar o poder. Essa ideia não surgiu na Rússia, surgiu na Alemanha, né? Mas estava lá o cara, né? Ameaça comunista, o comunismo é o mal. E os cristãos concordaram. O comunismo realmente não é bom. Não estou defendendo o comunismo. Ele não foi bom em nenhum lugar. Porque não existe sobre a face da Terra nenhuma sociedade comunista. Nunca existiu. É uma teoria de dominação, uma teoria de manipulação do povo comum para você alcançar o poder, através de uma revolução. Funciona? Funciona. Isso é bom? É claro que não é bom. Isso é péssimo. Principalmente porque nega no indivíduo a alma, o espírito, é uma teoria materialista. Aí o cara pegou lá a Bíblia, pegou aqui e começou a falar. Tudo que desagradava a maioria, tudo que era condenável. Aí começou a falar contra os judeus, que eram odiados no mundo todo, até hoje são, né, nos judeus. Não, os judeus são perigosos. O homossexualismo é um mal. Os ciganos são um povo terrível. Ah, esse povo que tem a pele escura, esse povo é do diabo, eles são filhos do diabo, eles não são filhos de Deus. Só nós aqui, os de pele branca, que fica vermelho, né? Que avermelha a face, que somos filhos de Deus. Esses de pele escura não são filhos de Deus. E olha o que deu. E olha o que deu. Começaram a matar judeu, mataram os que não eram brancos, castraram uns mestiços, internaram os outros como loucos, mataram aos milhões, iniciaram uma guerra que não poderiam vencer. Parte da igreja arrastada por essa falácia. Parte da igreja foi nazista. Parte da igreja, historicamente, foi nazista e foi fascista. Pegar aqui algumas coisas e colocar como faz aí, certo reverendo aí, militante político. Pegar o Evangelho de Jesus Cristo e colocou como ameaça ao Evangelho de Jesus Cristo um comportamento moral, uma questão de costume, que a sociedade sempre passa por esses altos e baixos, mas colocou no mesmo nível de evangelho, no mesmo nível de poder de Deus, dizendo que é uma ameaça para o evangelho de Deus. O evangelho sobreviveu ao nazismo. O evangelho sobreviveu às monarquias. O evangelho sobreviveu ao protestantismo. O evangelho tem sobrevivido a duras penas ao capitalismo. Nenhuma teoria política
filosófica, social ou cultural, foi de fato uma ameaça ao poder do Evangelho em Jesus Cristo. Nunca esteve à mesma altura. Nunca, nunca. Nunca um comportamento esteve à altura a ponto de ameaçar o poder do Evangelho. Mas o sujeito manipula as massas, dizendo que querem destruir o nosso meio de vida. Quem quer destruir o quê? O meio de vida de quem? Daquele que enche os bolsos e foge para outro país? Se é tão puro, se é tão santo, se é tão referência, por que não está aqui no meio da massa? Por que não permite que os leprosos se aproximem dele para serem curados? Por que não permite que os cegos, os deficientes, os lunáticos se aproximem dele para receberem vida? Mas todos querem se declarar profetas. Profetas do dinheiro. Homens pervertidos, que não aceitam autoridade, não aceitam conselhos e querem ser a referência. Aí te seduz, meu irmão. Aí te seduz apresentando um caminho fácil. Obviamente você vê que eu abomino qualquer conceito nazista, fascista. Minha cor não ajuda em nenhuma religião do mundo. Em nenhum campo sobre a terra aqui, tá? Nós, os que não somos brancos, apanhamos de todos os chicotes, tá? O chicote dos cristãos, o chicote dos islâmicos, tá? O chicote dos judeus, tá? O que não faltou foi chicote sob o lombo dos que não são brancos. Ainda assim, eu acredito no poder do Evangelho, no Jesus nascido em Belém, no Deus que se fez homem naquela terra. Porque Deus assim o quis. Deus assim planejou e executou. Não considero os judeus o povo mais fascinante do mundo. Eu considero a misericórdia de Deus fascinante e arrebatadora. Capaz de cumprir o propósito estabelecido através de um povo terrivelmente rebelde, teimoso, indigno, se você quiser dizer, porque é graça. Não tem nada. Em que Abraão era maior que os outros homens da face da terra? Abraão não era diferente dos demais mortais. Abraão era um homem como todos os outros homens da face da terra. Deus chamou Abraão. Pela graça, Deus escolheu Abraão. Abraão, você que casado com uma mulher estéril, farei de você pai de multidões. E todos nos consideramos e somos filhos de Abraão pela fé no verdadeiro Deus. Os cristãos, os islâmicos, os judeus, nós somos filhos de Abraão pela fé. A fé que teve Abraão. Não é uma questão política, uma questão de estrutura social criada, é uma questão do amor de Deus que se manifestou para a humanidade através de Abraão. E depois em Cristo, vindo dos judeus. E eu creio nesse evangelho e nesse poder. Então, meu irmão, você se deixar seduzir por homens e mulheres, que você sabe que a única motivação deles pode ser que 40 anos atrás, 30 anos atrás, fosse a glória de Deus, a glória de Cristo, eu não duvido. Eu não considero que esses homens estão acima da misericórdia de Deus. Eu acredito que eles podem. Eles podem. Eu acredito que é possível. Por que eu falei? O Evangelho é o poder de Deus.
Se nós pararmos de diminuir o que é poder de Deus com o que é momentâneo, nós vamos viver mais intensamente. Você não vai precisar comprar manualzinho vagabundo de espiritualidade derrotada. Você não vai precisar criar um ambiente de ficção religiosa dentro da sua mente. É claro que, se preciso for, você não só pode, como deve, criar um espaço de fuga na sua mente, na sua memória, na sua consciência. Um lugar seguro para a sua comunhão com Deus. Um lugar seguro para você descansar das tribulações e de angústias. Mas criar um céuzinho vagabundo mentalizado é uma insanidade. Se não nos permitimos seduzir, porque sedutor é Satanás. Se o sujeito sabe que está manipulando conceitos, ideias, pervertendo valores, diminuindo a graça e o poder de Deus pelo poder, é problema dele, não caia nessa. O castigo dele não vai ser diferente do castigo das pessoas que ele considera condenáveis. Por isso que Paulo fala, Deus colocou todos debaixo da condição de pecadores. Você fala, mas que Deus terrível. Não, que Deus maravilhoso. Para poder usar de misericórdia para com todos. É nisso que a graça de Deus se manifesta salvadora. Nós não precisamos esconder os pecados do mundo. Nós não precisamos esconder os nossos pecados. Nós não precisamos fingir uma condição que nós não ainda desfrutamos ou temos. Porque todos caminhamos. É uma caminhada pela fé. É uma jornada, é um viver diário. Mas devemos ser justos com quem nós somos, para podermos ir além de nós mesmos. E precisamos admitir que, se o nosso evangelho é uma questão político-partidária ou socioeconômica, não é evangelho. É teoria, é filosofia, é balela, é lei de vida. É só pelo grana, é só pelo recurso. Paulo não se envergonha do evangelho. Paulo era um homem cheio do poder de Deus. Porque o que o apóstolo tinha para transmitir era isso. Cristo vivo, Cristo ressurreto, Cristo vivo em mim. Eu vivo por Cristo, para que Cristo viva em mim e através da minha vida manifeste o amor, a glória, a bondade, a santidade, a justiça de Deus. Há um equilíbrio em Deus que nós não temos condições de acertar, de compreender. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas é um Deus que se ira. Ira é um dos atributos da justiça. Ah, mas aquela pessoa é condenável. Meu irmão, quem não é condenável diante de Deus? Quem escaparia do elevado padrão de justiça e santidade do Pai se não fosse a graça revelada através do poder do Evangelho, que nos santifica, nos justifica? Somos santificados e justificados pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque somos salvos pela graça, não pelas obras, não pelas boas obras, mas pela graça de Deus, para que ninguém se ensoberbeça. Está escrito para que ninguém se glorie, mas vamos falar a palavra aqui que todos entendem. Para que ninguém se ensoberbeça. Ah, eu não bebo, eu não fumo. Então cala a boca também, ué. Fica quieto. Porque se não é para transmitir graça, se é só para transmitir desgraça, é melhor não falar nada. Eu acredito nessa diferença. A igreja hoje não faz diferença porque é uma igreja covarde, que não quer acreditar no poder de Jesus Cristo, no poder do Evangelho, que não quer ter trabalho.
Não quer ter trabalho. Eu fui apresentado a um senhor, a um homem já de idade avançada. Eu acredito que um homem religioso, um homem temente a Deus, mas um homem que foi muito severo. Só ele deve ter expulsado da igreja umas 500 pessoas. Porque é daquela constituição, daquela agremiação religiosa que tem um estatuto e tudo expulsa, né? Mas ele também nunca quis ter trabalho. Aí quantas pessoas ele levou à igreja? Tem o quê? 50 pessoas se reunindo no espaço para 1000. Eu creio que é um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Mas não quis ter trabalho. Um porque foi no baile, o outro porque foi visto tomando uma cerveja, o outro porque... E quantas ele levou para Jesus Cristo? Para dizer que não estava no padrão, aí sim, não está no padrão. Mas só que esse também que julga, e aqui a palavra também o condena, também não está no padrão. Porque a palavra que denota a condição de pecado, ela deve ser a mesma que confere a possibilidade de salvação. Senão é um festival de acusações. Um acusando o outro de não estar à altura, de não estar no nível, né? Aí cada um apela à sabedoria, ao conhecimento, à sua experiência, a isso e aquilo, um monte de nada. Mas e o evangelho que sara, que cura, que transforma? Eu faço uma opção pela vida. Não é para mim? Boa sorte. Se me perguntar, nunca teve um final feliz e não terá um final feliz. Mas uma igreja que não reconhece a si mesma como instrumento da manifestação do amor e do poder de Deus para salvar, ela serve para pouca coisa. Quantas noites você passou acordado, clamando a Deus por essas vidas que você sabe que estão debaixo da ira de Deus? Quantas noites você ficou sem dormir? Quantas horas você clamou num dia diante de Deus? Nenhuma. É fácil identificar os empolgados, né? Leu a Bíblia, oh, irmãos, né? Vozinha trêmula, né? Falando de si mais do que convém. Uma das práticas espirituais e provavelmente a mais difícil, sabe qual é? Um dos exercícios espirituais mais que exige concentração, dedicação, empenho, é o silêncio. É o silêncio. É a contemplação de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus, do poder de Deus, em silêncio primeiro, para que as verdades de Deus invadam o nosso espírito, a nossa mente e o nosso coração, para que as nossas palavras não sejam apenas mero tagarelar, né? Mera filosofia, mera ideologia. Há uma humanidade debaixo da ira de Deus, ira que se revelará com toda certeza, mas há um evangelho proposto pelo mesmo Deus através de Jesus Cristo, que é todo o poder de Deus com vistas à salvação daqueles que creem. Todo o poder de Deus. Se você abandonar esse maldito deputado, esse desgraçado desse político, devolver o dinheiro que ele colocou no seu bolso, a graça, a justiça, a santidade e o poder de Deus vão se manifestar também através da sua vida. Deus te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.